Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da teleconferência ou da conferência e da reunião aqui presencial da PIMEC do terceiro trimestre da Indústrias Home. A gente teve um trimestre bastante robusto, em linha com o que a gente esperava, decorrente daquela carteira de pedidos que a gente terminou no segundo trimestre. O segundo trimestre é um trimestre importante para a gente ter um incremento da carteira, porque as principais feiras acontecem no segundo trimestre. Isso fez com que a gente tivesse um terceiro trimestre melhor. A gente teve também um trimestre importante em geração de caixa, não só pela operação, que ajudou nessa geração de caixa, mas também pela monetização. A gente conseguiu levantar o depósito judicial daquela ação do ICMS, na base de cálculo do PIS e do COFINS, e que a gente teve o trânsito em julgado em março, e agora em setembro, no final de setembro, a gente fez o levantamento do depósito judicial. A Home, lá atrás, e como sempre, bastante conservadora. Durante esse processo, ela foi fazendo depósitos judiciais, e agora que a decisão foi favorável a nós, ao contribuinte, a gente fez o levantamento desses depósitos em setembro. Os resultados de máquinas Home foram bastante robustos pela carteira. O resultado operacional também bom em margens, graças ao trabalho do nosso time lá em Santa Bárbara e o nosso time do mercado externo em melhorar, em buscar novos processos, em melhorar a produtividade. Isso já está dando resultado. A gente é bastante alavancado, então quando o faturamento melhora, as margens melhoram. E a gente teve boas margens em máquinas Home nesse trimestre. Na parte de fundição, a gente melhorou também as margens, ainda está aquém do que a gente gostaria, mas a fundição tem uma perspectiva boa, solidificou ou consolidou as entradas de pedido para peças mais pesadas esse trimestre, assim como já tinha sido no segundo. A gente já está em desenvolvimento dessas peças e a gente já começa a entregar para um cliente no quarto trimestre, mas mais fortemente no ano de 2020. E a BW, também a gente fez um trabalho já desde 2018 de melhora de margens, melhora de escolha de projetos, e a gente conseguiu também evoluir nas margens da BW já nesse terceiro trimestre, e a gente está bem em linha com aquilo que a gente já tinha projetado para a BW para o ano de 2019. O Fábio vai detalhar um pouco o resultado, e terminando a apresentação do Fábio, a gente abre para perguntas e respostas, e a gente tenta satisfazer a todos. E, claro, a gente também fica com o nosso RI à disposição, e eu à disposição durante os outros dias do ano e o ano que vem para responder qualquer questionamento ou dúvida. Obrigado. Fábio, você me ajuda? Obrigado, Cassiano. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado para os que estão presencialmente aqui e também aqueles que estão nos ouvindo pela web. Vai fazer como o Cassiano comentou, então passar pela apresentação, os principais aspectos do trimestre, do ano, né? E aí, então, ao final, a gente fica ao final à disposição dos senhores para a sessão de perguntas e respostas. Bom, começando pelos principais destaques do trimestre, né? Foi um trimestre bastante forte em termos de faturamento, né? Isso, se a gente olhar lá a carteira que a gente terminou no segundo trimestre de 2019, já sinalizava que o terceiro trimestre seria realmente um trimestre robusto, né? Nós terminamos, então, com 246 milhões e meio de faturamento, quase 20% acima do terceiro trimestre de 2018, né? E aí, principalmente, em virtude do crescimento tanto em máquinas home, de faturamento em máquinas home, na unidade máquinas home, quanto na unidade BW, que é a nossa operação na Alemanha. A margem EBITDA do terceiro trimestre também foi bastante robusta, com 14,4%, quase 3 pontos percentuais acima do terceiro trimestre de 2018, né? Também com destaque principalmente para a unidade de negócio de máquinas BW, né? Se a gente olhar lá a BW, né, houve tanto aumento de faturamento quanto evolução de margem bruta, e com esses dois elementos melhorando,
a margem operacional subiu no terceiro trimestre 10,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2018. Então, foi realmente uma performance muito interessante da BW no terceiro trimestre. A parte de máquinas home, né? No terceiro trimestre de 2019, a gente teve um crescimento da receita de 15,7%, né? E uma margem operacional que alcançou 16,4% no terceiro trimestre, também uma margem operacional bastante robusta. Eu comentei já, então, um pouquinho da parte de máquinas BW, seria um faturamento mais de 50% acima do terceiro trimestre de 2018, evolução de margem bruta e, consequentemente, uma evolução bastante substancial de margem operacional, né? Um outro aspecto, agora indo mais para a parte de entrada de pedidos, é a parte de fundidos e usinados. Fundidos e usinados tem tido um ano de 2019 bastante desafiador, né, por um vale temporário na parte de peças pesadas, principalmente para o setor de energia, né? Mas, quando a gente olha a parte de entrada de pedidos, a gente já vê o segundo trimestre do ano, cresceu 28,8% em relação ao segundo trimestre de 2018, e o terceiro trimestre de 2019 cresceu 103% em relação ao terceiro trimestre de 2018. Ou seja, esse segmento de peças pesadas realmente está voltando, né? Uma parte menor é para faturamento agora no final do ano, mas essas peças, como elas levam um tempo maior de desenvolvimento, elas estão, boa parte dessa carteira de pedidos vai ser entregue ao longo de 2020. E por fim, a posição líquida de caixa, a gente teve uma geração de caixa no trimestre de mais de 100 milhões, né? Desses 102 milhões, mais exatamente 88 milhões e meio veio da liberação do depósito judicial, referente a uma ação judicial que transitou em julgado em meados de março desse ano, favorável à Home, né? E também da melhoria da performance operacional, nós tivemos um EBITDA de mais de 30 milhões no terceiro trimestre, né? Esses dois elementos juntos fizeram que houvesse uma geração muito robusta de caixa, e a gente terminou o terceiro trimestre com uma posição líquida de caixa de 16 milhões, ou seja, a gente vai ver mais para frente, hoje nós temos uma posição líquida de caixa e não mais dívida líquida. Um pouco do ambiente, indicadores conjunturais, né? Aqui é a parte do gráfico, o azul escuro é PIB, as barras azuis, claro, é o PIB industrial, né? E aqui essa linha cinza, a formação bruta de capital fixo, né? Que traduz o nível de investimento no país. Nós, como basicamente somos uma empresa que vende bens de capital, né? A gente tem uma correlação mais forte com a parte de formação bruta de capital fixo, né? Bom, a gente vê desde 2000 e final de 13, começo de 14, né? Um período longo aí de recessivo, ou seja, formação bruta de capital fixo em níveis negativos, né? A gente vê que tem uma elasticidade relevante em relação a PIB e PIB industrial. Então, obviamente, caiu mais do que o PIB e o PIB industrial, né? Mas, a partir de 2018, a gente vê uma recuperação gradual, ainda bem modesta, devagar, né? Assim como todos os índices macroeconômicos aí demonstram, a formação bruta de capital fixo não tem sido, ou seja, o nível de investimentos não tem sido diferente. A recuperação tem sido de uma maneira bem gradual e até lenta, né? Mas, olhando mais especificamente para 2019, aqui o segundo trimestre, a gente vê um crescimento de 5,2%, é o último número disponível, acumulado no ano também está apresentando crescimento, as perspectivas macroeconômicas também demonstram que o ano deve ter esse indicador em níveis positivos, ou seja, deve ter em 2019 um aumento no nível de investimentos no país, e isso a gente vê na nossa entrada de pedidos, ali principalmente na parte de mercado doméstico. Bom, aliado àquele indicador, a gente tem aqui no slide número 5, esse gráfico, esse primeiro gráfico na parte superior, que é a utilização de capacidade instalada, né? Ela, embora ainda abaixo do último ano relativamente satisfatório de performance da indústria, que foi 2014, né? Ele está ainda abaixo de 2014, mas está acima dos últimos anos, né? E muito parecido com o ano de 2018.
Então, isso quer dizer que, em geral, né, a indústria está gradualmente utilizando melhor a sua capacidade instalada, né? Isso é o que a gente realmente tem um sentimento do dia a dia, visitando, conversando com clientes, enfim, esse é também um sentimento que a gente captura da nossa base de clientes. E esse gráfico de baixo, que traduz a confiança do empresário industrial, né? Então, ele está aqui mais ou menos estável, alguns meses, aí no patamar de 59 pontos, né? É acima da média histórica, que é ao redor de 54, né? Ele não está no nível exageradamente alto, mas se a gente olhar no histórico, em anos onde houve um nível bom de investimentos, aqui são alguns picos, né, 2010, aqui o início do governo Bolsonaro, mas um nível mais normalizado, ele está em níveis razoáveis, né? Ainda tem, esse nível ainda traz um ambiente de volatilidade, a gente vai ver meses melhores, meses mais modestos em termos de geração de pedidos, mas, de qualquer maneira, olhando esse índice nos últimos meses, ele está no nível razoável, ou seja, que dá um indicativo de que realmente deve continuar tendo uma recuperação gradual da economia brasileira. No slide número 6, aqui são os principais setores que demandam os nossos produtos, aqui por unidade de negócio, né? Máquinas home não tem grandes flutuações se a gente comparar os primeiros 9 meses de 2019 com 2018. Né? O fato é que é uma característica nossa essa capilaridade, essa diversidade, né? Porque principalmente máquinas ferramenta dentro de máquinas home é utilizado em todo e qualquer setor industrial. Né? Então, a gente vê até que o outros é bem significativo. Né? Então, o que a gente pode dizer aqui é que, em 2019, a gente está vendo que um número maior de setores adquiriram máquina. Né? Isso quer dizer que essa recuperação gradual, de alguma maneira, ela vai, então, aí permeando e tocando mais setores ao longo da sua recuperação, e isso para a gente é positivo. A gente não tem concentração num determinado cliente, numa determinada indústria. O importante para a gente é que a indústria como um todo esteja performando positivamente. Já a BW, lá são grandes projetos, né? O ticket médio é bem maior de um projeto BW que de um projeto de máquinas home. Então, ali, naturalmente, tem maior concentração, são clientes, usualmente, grandes corporações, né? Então, os principais segmentos que demandam os produtos da BW são os próprios fabricantes de máquinas e equipamentos que usam as máquinas como seu ativo permanente, né, para fabricar peças dessas máquinas e equipamentos, a parte de automotivo, né, e a parte de motores e sistemas, são usualmente motores grandes, né, não são motores pequenos, porque o tamanho da máquina é uma máquina de grande porte, né. E a parte de aeroespacial. Esse foi um segmento, é importante ver esse segmento presente nos 2 anos, porque foi um dos segmentos que a gente escolheu para desenvolver aplicações especiais, né? E a gente está vendo que está acontecendo uma continuidade dos pedidos já desde de 2018, né? Então, isso é uma diversificação que também ajuda, né, ou seja, em atingir mais mercados, consequentemente, maior oportunidade de trazer um volume maior de pedidos. E na parte de fundidos usinados, os principais segmentos que a gente atua é automotivo comercial, agrícola, construção, energia, né? Então, a gente vê, começando pela energia, que eu já comentei no início, ou seja, ela foi 40% da receita em 2018, nos primeiros 9 meses, 19, caiu para 19%. Então, é esse vale que a gente comentou da parte de peças pesadas, né? Aqui a gente está falando de faturamento, não estamos falando de entrada de pedidos, por isso que tem essa queda. Ou seja, a entrada de pedidos está na carteira para ser faturada prospectivamente. Então, aqui a gente vê a gente olha pelo retrovisor, né? Então, houve uma queda significativa de energia na composição da receita. A parte automotivo comercial cresceu, a gente viu aqui principalmente caminhões e ônibus, né? Principalmente a parte de caminhões crescendo a produção esse ano. O agrícola, vamos dizer que ele está meio que andando de lado no ano, mas a gente conseguiu novas peças, então a gente
também cresceu a participação. Além da queda da energia eólica também, relativamente eles ganham participação, né, relativa. E a parte de construção também a gente está já está bastante presente e com boas perspectivas para o futuro. Aqui a parte, no slide número 7, a distribuição da receita por unidade de negócio, né? Máquinas home cresceu de 48% para 49%. A gente vai ver que o faturamento de máquinas home cresceu em 19 em relação a 18. Né? O maior crescimento acaba acontecendo, que a gente chama da máquinas BW, que é a operação alemã, de 24% para 30%, que aqui a gente vai ver que relativamente foi o maior aumento de 19 em relação a 18, ela ganha participação nas receitas consolidadas. E fundidos e usinados, principalmente em virtude daquele vale de peças pesadas para energia, cai o faturamento, consequentemente ela perde participação no consolidado, terminando os 9 meses de 2019 com 21% das receitas consolidadas. Em termos de distribuição por região geográfica das nossas receitas, ou seja, nos 9 primeiros meses de 2019, o Brasil representou 56%, enquanto nos 9 primeiros meses de 2018 representou 60%. Essa redução ela se deu basicamente porque BW, que é 100% mercado externo, foi quem cresceu do ponto de vista relativo e absoluto mais do que qualquer outra unidade de negócio, né? Então, por isso, senhores podem ver que BW, nós estamos falando que será, é representada por Europa e Ásia, então Europa cresceu de 28 para 31, Ásia de 6 para 8, né? Então isso acabou acarretando numa redução do Brasil, e como a gente comentou, também houve aí uma redução na parte de fundidos usinados, e fundidos usinados, grande parte da operação é para o mercado doméstico. Então, Brasil caiu de 60 para 56, Europa, principalmente em virtude de BW, cresceu de 28 para 31, a América Latina caiu de 4 para 2, aqui, realmente, a América do Sul, que é vamos dizer, uma região importante para nós, está sofrendo muito em 2019, alguns países já sofrendo desde 2018, né? O ambiente político e econômico que vem se deteriorando, né? E com isso, então, caíram de forma significativa as vendas para esses países, né? E a Ásia, que é basicamente BW, com um leve crescimento. Bom, em entrada de pedidos, no slide número 9, né, no trimestre, máquinas home caiu 15%, aqui representado pelo mercado externo e principalmente a retração de América do Sul, né? Se a gente olha nos 9 meses acumulados, né, está crescendo 1,3%. Aqui, quando a gente pega um período maior, o que aconteceu? Como o mercado doméstico melhorou a entrada de pedidos em 2019, né, ele mais que compensou a redução dos pedidos do mercado externo, né? Então, vamos dizer, no efeito líquido disso, ainda no período de 9 meses acumulado, a gente vê um crescimento em máquinas home de 1,3% nas entradas de pedido. BW caiu 53% no terceiro trimestre 19 em comparação com o terceiro trimestre de 2018. A BW é um pouco complexo a gente analisar períodos mais curtos, porque como lá são grandes projetos, usualmente são projetos 3, 4, 5 milhões de euros, né? Quando tem um trimestre com uma certa concentração desses pedidos, ele acaba, então, na análise comparativa, dando essas flutuações relevantes. É melhor olhar mais para os 9 meses. Também tem uma queda de 18,7%. Né? É verdade que o ambiente europeu e asiático está mais desafiador esse ano, né? Mas o que a gente pode dizer de BW ainda tem bastante projeto no pipeline, tem bastante oportunidade, né? Essa carteira que a gente vai ver depois, já uma boa parte dela já é por ano de 2020, né? Então acho que a gente tem uma boa perspectiva de continuar trazendo um volume consistente de pedidos para a BW. E a parte de fundidos usinados, que a gente colocou como destaques, cresceu mais de 100% nesse trimestre em relação ao ano passado, né? E aqui todo ele representado por essa retomada de peças
de grande porte. E também no acumulado já representando um crescimento de 13%. A carteira de pedidos, no geral, ela reduziu 11%, houve uma redução de 17,3% em máquinas home, aqui principalmente porque foi um terceiro trimestre de faturamento muito forte, então parte daquela carteira de julho, do final de junho, se materializou em entregas ao longo do terceiro trimestre, né? A mesma coisa acontecendo com BW, a gente vai ver mais adiante, mas foi um faturamento, especificamente falando ainda do terceiro trimestre, muito forte, né? E a parte de fundidos usinados, como a entrada de pedidos foi muito robusta, teve um crescimento importante na carteira de pedidos, ou seja, ela está no final do terceiro trimestre 19, quase 74% acima da carteira ao final do terceiro trimestre de 2018. A estrutura de custos, ela está muito similar ao ano passado, né? Ou seja, se a gente olhar para a estrutura de custos, a gente está falando que a parte mais variável, que é materiais, em torno de 68%, né? E a parte mais fixa ou semifixa, que seria as despesas industriais, depreciação e mão de obra, somando em torno de 32%, né? A gente continua com uma eficiência operacional bastante alta na fábrica, continuamos com os projetos, vários projetos focados em melhoria de eficiência, em aumento de rentabilidade, né? Então, a gente está bastante competitivo na parte de ambiente de produção. Indo para o slide número 11, é mais a parte de resultados e margens, né? No terceiro trimestre de 2019, a gente teve uma margem bruta de 29,6, 0,2 ponto percentual acima do terceiro trimestre de 2018, né? Aqui a gente vê uma evolução bastante importante da margem da BW, né? Máquinas home caiu um pouco a margem, principalmente por causa de mix de produto, né? E fundição ficou também praticamente estável nesse mesmo período, só que com um volume bem maior de faturamento. A gente viu que o faturamento cresceu quase 20% nesse mesmo período de comparação. O lucro bruto, que foi de 60,6 milhões, subiu para 73,1 milhões. Com isso, né, a gente conseguiu controlar bem as despesas operacionais, né? Então, com esse maior volume e essa consistência na margem bruta, fez com que, quando a gente olha a margem operacional, essa margem operacional, esse EBIT, ele cresceu de 7,5% no terceiro trimestre de 2018 para 11,1% no terceiro trimestre de 2019. O mesmo movimento a gente enxerga no slide seguinte, slide número 12, com o EBITDA, né? Então, ou seja, uma margem EBITDA de 14,4%, né? Só ficando abaixo no histórico recente, aí, quase empatado lá com o quarto trimestre 17, que é usualmente o trimestre mais forte sazonalmente, né? E o quarto trimestre 2018, mas melhor do que todos os terceiros trimestres dos últimos anos. E, enfim, com o maior volume de faturamento, melhoria de margens operacionais, também, obviamente, reflete no lucro líquido. Tinha uma margem líquida já de 2 dígitos, aí 11,3%, uma margem líquida também bastante importante no terceiro trimestre. Olhando por unidade de negócio, no slide número 13, aqui o acumulado do ano. Então, a gente tem, na parte de máquinas home, um pouco de crescimento em receita, né? Aqui vindo esse crescimento, todo ele da evolução de volume de pedidos no mercado doméstico, né? A margem um pouco melhor do que os 9 meses de 2018, ou seja, de 40,1 para 40,7. Ele acaba não refletindo integralmente no EBITDA, por quê? A gente tem toda uma parte de sinergização de estruturas indiretas, principalmente da parte administrativa, né? Financeiro, RH, supply chain, etc., que é em virtude do volume de operações, né? Como caiu bastante o faturamento da fundição no ano 2019, se a gente olhar nesse mesmo slide, 142 para 114, né? Ou seja, ele leva menos as despesas, alocação de despesas compartilhadas, né? E acaba por diferença sendo absorvido por máquinas home, né? Isso dá mais, se a gente normalizar isso, dá mais ou menos 1 ponto percentual, que então estaria
esse 11,3 seria um pouco melhor ainda do que os 12,2 do ano passado. Bom, na BW houve um aumento de faturamento, né? A gente recuperou bastante margem bruta nesse terceiro trimestre, com essa melhoria de volume, saindo do EBITDA negativo de uma margem EBITDA negativo de 2,4% no ano de 2018, para já um EBITDA positivo de 1,1% nesse ano de 2019. Né? Vários projetos que a gente já começou a fazer desde 2018 lá, voltados à melhoria de rentabilidade, que a gente continua muito empenhado, e eu acho que a gente tem conseguido mostrar uma evolução de rentabilidade, então com uma boa perspectiva aí para terminar o ano com bons resultados na BW. E fundidos e usinados, a gente já comentou aqui pela redução importante do volume, né, principalmente de peças pesadas, acabou machucando bastante as margens operacionais, ou seja, a margem bruta caiu de 15,4 para 7,4, estamos falando aí de 8 pontos percentuais, consequentemente cai a margem EBITDA, pelo menos nos primeiros meses a gente conseguiu recuperar um pouco no terceiro trimestre, se a gente olhar a performance da fundição e ter uma margem EBITDA de 1,2%, né? Mas, de qualquer maneira, o ano 19 tem sido bastante desafiador, né? Primeiro trimestre a gente fez, em virtude dessa queda brusca de peças pesadas, um ajuste de estrutura, que também impacta o resultado acumulado de 9 meses, né? Mas eu acho que a gente, olhando prospectivamente, como a gente viu lá na entrada de pedidos, na carteira ficando mais robusta, acho que a gente olhando para frente, a gente tem um horizonte bastante positivo para fundidos e usinados. Em termos de caixa líquida, aquilo que a gente comentou nos destaques, né? Saímos de uma dívida líquida de 86 milhões em junho para 16 milhões de caixa líquido agora no final de setembro, aqui no slide 14, né? Essa geração de 102 milhões, estão vindo da melhoria de performance operacional, né? A gente vê o incremento substancial de EBITDA, e também da liberação do depósito judicial de 88 milhões e meio, frente ao processo de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? Então, terminamos 154 milhões de caixa, 138 milhões e meio de dívida. E, por fim, a performance da ação nos últimos 2 anos, né, de 17 até 19, 135% contra 43% do Ibovespa, uma performance bastante acima do índice. Se a gente lembrar, a gente terminou uma reorganização bastante grande na companhia em 2016. Né? 2017 a gente começou, foi o primeiro ano onde a gente voltou a ter uma performance positiva. Né? 18 também, 19 estamos num caminho também de ter uma performance bastante razoável, né? Com geração de caixa. Né? Tudo isso fez, obviamente, está fazendo com que tenha uma valorização das ações da Home. Né? Performance realmente bastante acima do que foi o índice no mesmo período de comparação, sendo um período de 2 anos. Bom, com isso, novamente, gostaria de agradecer a todos. A gente finaliza a apresentação e a gente permanece à disposição dos senhores e senhoras para sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Eu peço, por favor, que se identifiquem e façam 2 perguntas por vez, por favor. Luiz, acionista. Duas coisas. Eu queria que vocês falassem um pouco do endividamento de vocês, que parece estar sob controle, né? Então, e sobre a política de dividendos, como é que vocês estão? Nosso endividamento está bastante sob controle. A gente olha no balanço, a gente olha a operação Finame, mas uma operação que não nos passa só pelo balanço, não afeta o resultado, a gente nunca tem grandes problemas com a operação Finame. Olhando o endividamento puro, hoje a gente é caixa líquido, principalmente pelo levantamento do depósito judicial e da geração de caixa. Usualmente, vamos tirar o depósito judicial de lado, mas usualmente é assim, a Home constrói muito estoque ao longo do ano e depois realiza mais ao final do ano, quando começa a entregar mais fortemente os pedidos. Isso acontece porque a gente não consegue
produzir muito pouco nos primeiros meses do ano, que a demanda é baixa, e depois a gente tem que manter uma produção meio linear ao longo do ano para poder ser o mais eficiente possível. Então, o endividamento está, sim, sob controle e a gente é caixa líquido hoje. Nossa política de dividendos, 33% do lucro líquido é usualmente o que a gente distribui. O mínimo estatutário é 25%, a gente tenta chegar nos 33%. A gente está um pouco mais forte na distribuição, primeiro que a gente está gerando caixa, e segundo que a gente tem a eficiência do juros sobre o capital próprio, que é importante para os acionistas para minimizar a carga tributária. Então, a gente, com os reconhecimentos do ganho do ICMS, no ano passado, do Plano Verão, a gente acabou acelerando um pouco mais a distribuição via juros sobre o capital próprio, para ter eficiência tributária para todo mundo, para o acionista e para a empresa. Oi, boa tarde. Gabriel Rezende, do Bradesco BBI. Tenho duas perguntas. A primeira delas em relação ao ganho fiscal, retirada do ICMS da base de cálculo para PIS e COFINS. Eu queria entender se vocês veem algum risco nisso daqui para frente. Eu entendo que isso já foi decidido judicialmente, mas a gente vê hoje várias empresas entrando com esse recurso, muitas já ganharam, e talvez faça algum sentido pensar que se todo mundo ganhar o que está pedindo, a gente vai ver, principalmente pensando no momento atual do governo brasileiro, aí um rombo nas contas públicas. Então, eu queria entender como que vocês veem algum potencial risco disso. E também em relação a, daqui para frente, vocês veem o mercado, por exemplo, de automotivo comercial, continuando a demanda forte de pedidos que apresentou até agora nos próximos tris. Então, como que vocês estão sentindo isso para 2020, para o quarto tri agora? E também tentando entender um pouquinho os cenários de desaceleração global lá fora. Como que isso pode impactar vocês? Ótimo, obrigado. Bom, falando do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS, se vocês olharem o balanço da Home, ela é uma das únicas empresas que tem uma ressalva do auditor sobre esse assunto. A grande maioria das empresas reconheceram o ganho dessa causa quando o STF decidiu em 15 de março de 2017 a favor do contribuinte. Como era uma ação de repercussão geral, a gente não reconheceu em 2017, porque a gente tinha essa mesma preocupação sua. O valor é muito alto e, consequentemente, é possível que vá se modular isso e, portanto, a gente não tinha, pelo menos a administração não tinha o conforto de achar que isso estava com risco muito baixo e que deveria reconhecer naquele momento esse ganho. O que aconteceu de lá para cá? O STF não julgou mais e o negócio ficou andando e a ação da Home voltou para a vara e acabou transitando em julgado. Quando a gente tem a nossa ação específica transitada em julgado, a gente acredita que o risco agora ficou muito perto de zero. No Brasil, difícil falar que é zero, mas um trânsito em julgado é um trânsito em julgado. A gente nunca viu nada que mudasse um trânsito em julgado. E aí a gente reconheceu em março de 2019 esse ganho. Então, a gente tinha essa preocupação, justamente pelo valor ser alto, mas como a nossa ação deu trânsito em julgado, não tem mais o que se discutir. Eu não sei como está das outras companhias, mas potencialmente várias delas não têm trânsito em julgado. Se elas reconheceram ou não, eu também não é do meu interesse. Mas a nossa ação deu trânsito em julgado. E aí a gente fez o levantamento, inclusive, do depósito judicial. Tem agora marcado no STF um julgamento sobre isso no dia 5 de dezembro. A gente acha que pode, sim, mudar alguma coisa, mas numa ação em trânsito em julgado vai ser sempre prospectivo, não tudo aquilo que a gente pleiteou e ganhou e foi decidido pelo juiz de última instância. Tá? Então, eu acho bem difícil a gente ter algum risco. Eu não posso falar zero, porque, de novo, no país é bem difícil de falar zero, mas um trânsito julgado é um trânsito julgado. A segunda pergunta é sobre automotivo comercial. A venda de veículos, claro que é importante, o automotivo é importante para a Home,
mas não é o mais importante. O que mais importante para a Home é a formação bruta de capital fixo. A gente lá no passado fez várias correlações, inclusive com produção automobilística, com PIB industrial, não fica legal. A melhor correlação nossa é com formação bruta de capital fixo, é investimento. Por quê? Porque a Home fornece para todos os fabricantes de máquinas agrícolas, fabricantes de peças de reposição, fabricantes automotivos, claro, e N outros, né? A Home tem mais de 5.000 clientes que fazem coisas, inclusive, inusitadas. A gente vendeu uma máquina para um cliente que faz uma ferradura ortopédica para cavalo. A gente vendeu máquina para cliente que faz máquina de tatuagem. A gente já vendeu máquina para cliente que faz N coisas diferentes. Tudo que processa metal ou processa algum polímero, a nossa máquina pode ser usada na base da indústria. Então, a produção automobilística tem boas perspectivas, vai ajudar, mas o que mais vai ajudar é investimento. Se o ano que vem a gente tiver um PIB melhor e drivar investimento, mesmo porque a taxa de juros está bastante baixa, então tende a sair o dinheiro do rentista e entrar na produção, e a gente sabe que a gente tem um parque de máquinas que tem um potencial grande de ser renovado. Se isso acontecer o mais rápido possível, a gente vende mais rápido. Se demorar um pouco mais, a gente demora um pouco mais. Então, essa vai ser a dinâmica. Eu só acho que o automobilístico é importante, mas ele não está tão correlacionado com a nossa receita, principalmente de Brasil. E a desaceleração global é talvez hoje o nosso maior desafio na parte do mercado externo. Então, se você falar para mim o que te tira o sono da BW, provavelmente é a entrada de pedidos. A gente já tem uma carteira de 26,5 de máquinas de milhões para o ano de 2020. Tem vários projetos, como o Fábio falou, mas a gente ainda precisa trazer mais máquinas para essa carteira. E eu acabei de voltar da nossa principal feira na Alemanha, e realmente você nota, principalmente em bens de capital, uma redução de demanda importante. Na Ásia, principalmente, mas também na Europa e principalmente na Alemanha, que é o maior fabricante de bens de capital do mundo. Agora não mais, porque é a China, mas enfim. É importante. Mas a gente tem bastante projeto, a gente diversificou, a gente entrou em óleo e gás, entrou em aerospace, a gente tem muito mais projeto para trabalhar, para tentar fazer o ano 2020 da BW. Na Home, esse ano já o mercado interno está ajudando em relação ao mercado externo. Então, se a gente tiver um ano de máquinas Home no Brasil em 2020 forte, decorrente de investimento, ele com certeza vai mais do que afetar qualquer queda de demanda no mercado externo. Mas para Home, o mercado externo é um desafio que o nosso time lá sabe que a gente ainda é muito pequeno. Então, a gente ainda tem muito share para crescer, mesmo caindo a demanda. E a gente está trabalhando para isso. A gente fez investimentos em P&D nos últimos 4 anos, focado não em novos produtos, como a gente sempre fazia, mas em novas gerações dos produtos atuais, que são bem mais... As novas gerações que foram lançadas, uma esse ano e uma ano passado, estão indo muito bem, são bem mais produtivas, e a gente tem agora uma possibilidade bastante grande de começar a comer um pouco de market share no mercado externo, onde a gente tem um market share bastante baixo. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Olá, Cassiano, Fábio, prazer em revê-los. Bom, Max, da Empíricos. Eu queria entender melhor a questão aqui da carteira de pedidos. Ela cresceu em função principalmente de fundidos e usinados. Eu queria ter uma noção de quando a gente pode enxergar isso em receita ao longo dos próximos trimestres. Se você tem alguma noção de quando isso vai se refletir no faturamento da companhia. E a segunda pergunta é como está o ambiente competitivo com importados, dólar para cima, isso deve estar inibindo um pouco a entrada de competidores aqui. Como é que está esse ambiente competitivo para máquinas Home?
Na parte de fundidos usinados, essa carteira ela já começa a ser construída, mas é principalmente para 2020. A gente fatura para um cliente específico algumas peças no quarto trimestre, mas não é tão significativo assim. E o quarto trimestre para a fundição, principalmente na parte automotiva, tem uma redução dos releases, porque eles têm as paradas de final de ano. Então, é o quarto trimestre, nós também fazemos a nossa parada, principalmente na fundição, para manutenção do parque lá, mas a gente fatura alguma coisa no quarto trimestre, mas o relevante mesmo para a fundição dessa carteira vai ser para 2020. E a gente está bastante otimista com os projetos de eólicos que vão ser já feitos em 2020 e 2021 e o nosso posicionamento nos principais clientes e o nosso share dessa pizza. Então, a gente está bastante otimista. Eles não estão colocando, por exemplo, a carteira toda de 2020 agora. Eles vão colocando trimestralmente, tá? Então, a gente está bastante otimista com a fundição para 2020. A parte de market share, a gente realmente vem crescendo market share ao longo dos anos. É claro que o câmbio é um inibidor do preço de venda da máquina importada, mas eu não posso tirar o mérito do time que realmente lançou produtos muito diferenciados e que hoje o cliente deseja. E aí são produtos bem produtivos, mais produtivos que os anteriores, e eu acho que também um pouco desse ganho de market share é pela nossa estratégia de P&D e não somente pelo importado. E assim, o preço ele é importante na decisão, mas ele é um quarto, quinto fator na decisão de compra. Primeiro tem que ver se atende a minha aplicação, depois se é mais produtivo, que é o fluxo de caixa futuro. Às vezes eu economizo, sei lá, 10%, 15%, 20% numa máquina, mas se o fluxo de caixa for 5%, 6% pior pela produtividade, não faz sentido nenhum, né, comprar a mais barata. Boa tarde, Cassiano, Fábio. Minha pergunta tem a ver com o que está na página 9, que é a entrada de pedidos e o volume de carteira, principalmente com relação às unidades do mercado interno, aqui, máquinas home, fundidos usinados, quer dizer, dá a impressão de que vocês estão montando a carteira de pedidos em geral para ser faturado no próximo trimestre, às vezes escorrega um pouco para 2 trimestres à frente, talvez seja o caso de fundidos usinados da pergunta anterior do Max. A minha dúvida é, olhando em direção a 2020, né, e acho que, em princípio, você tem um otimismo com relação a mais atividade, né, a aceleração de crescimento, como que a gente vai ver, assim, vocês aumentando a entrada de pedidos, né, você vai montar uma carteira maior e daí essa carteira vai começar a representar, em vez de 1, 2 trimestres ou 3 trimestres para frente, ou uma entrada maior de pedidos já vai significar no trimestre seguinte já um faturamento bem maior? Enfim, talvez tenha a ver também com questão de utilização de capacidade, mas também, enfim, quando é o desejo de recebimento, né, do pedido também por parte dos clientes, né? Eu vou dar uma visão geral, porque não funciona assim da forma que eu vou falar tão fácil assim, mas para dar uma visão geral. Então vamos lá, BW. Tudo que entra de pedido da BW, por exemplo, para o terceiro TRI de 19, tudo que entrou ali é 2020, segundo semestre. É sempre 12, 18 meses, depende do tamanho da máquina. É sempre longo prazo, é turnkey, é muito projeto engenheirado. Então, BW é sempre assim. Essa carteira mesmo que eu falei, uma parte significativa desses 110 já está para 2020. E tudo que entrou em outubro um pedido lá, também é 2020 e já começa a entrar, quando o pedido for mais complexo, já 2021. Fundidos. Fundidos é o mais complicado. Fundidos é assim, os releases não são bem montadoras automotivo leve, mas as pesadas, então os nossos clientes, Caterpillar, Scania, Meritor, Eaton, John Deere, me desculpa seu CNH, eles vão pondo os releases mensais, sempre para 2 meses ou para 3 meses, e a gente vai bucando essa carteira. Então, tem um roda e 90 dias. Então, é bem mais curta essa carteira. Os de eólica, eles estão pondo trimestral,
mas sempre para 2 trimestres para frente. Então, uma parte do segundo TRI de 19 cai no quarto TRI de 19, uma parte pequena, alguma coisa. Só que cada um é de um jeito, a Vestas é de um jeito, a GE é de outro, então cada um é de uma maneira. Tá? Então, mas normalmente o de eólico, de peças pesadas, é um pouco mais longa a entrada de pedidos até a realização do faturamento. E máquinas home é o mais complexo. Por quê? Tudo que for máquina pesada pode ser até 12 meses. E tudo que for máquina de alto volume, a gente tenta entregar de 60 a 75 dias. Mas muito vai do desejo do cliente. Eu estou vendendo em outubro para cliente que quer receber só em março ou fevereiro. Mas eu vendo também e eu buco na carteira. E eu vendo em outubro para cliente que quer receber em dezembro. Então, depende muito do cliente. E por que isso acontece? Porque a gente tem o sinal, a gente tem depois o financiamento via Finame ou de alguma outra forma que o cliente escolhe. E muitas vezes o cliente quer parcelar esse sinal até fevereiro. Tem cliente que faz um planejamento mais de longo prazo, ele parcela para depois receber a máquina lá na frente. Tem cliente que pega o pedido e já quer a máquina para 2 meses. Então, depende muito. Mas, usualmente, na carteira de máquinas home, o faturamento acaba sendo relativamente parecido com a carteira do trimestre anterior. Se a gente olhar em direção a 2020 e ver o aumento da carteira de pedidos do trimestre, a entrada de pedidos do trimestre, significa que você vai estar faturando a mais no próximo trimestre na prática. Né? Na prática, sim. E tem uma sazonalidade, né? A gente habitualmente tem melhor entrada de pedidos no segundo trimestre de cada ano, porque é quando é a feira. O terceiro trimestre é razoável em entrada de pedidos, o quarto também, um pouco pior que o terceiro, e o primeiro normalmente é o trimestre mais fraco de entrada de pedidos. E como é que está o nível de utilização da capacidade na unidade de máquinas home e na unidade de fundidos e usinados? A gente fala que a gente tem uma capacidade de mais de 3.000 máquinas, tudo home. Esse ano a gente não vai fabricar nem 1.000 máquinas. Então, na crise lá atrás, a gente fabricou 500 máquinas. Então, a gente já fabricou 2.500 máquinas. Então, a gente ainda tem uma possibilidade, uma capacidade de reação bastante grande. Claro que não é simples olhar só a capacidade da home. A gente também tem que ver de toda a cadeia de fornecimento se eles têm a mesma capacidade de reação que nós temos. A gente monitora, mas a gente está falando de mais ou menos 2.000, 2.100 itens que vão dentro de uma máquina. Né? E a gente tem uma variedade de máquinas enormes. Né? A gente gerencia por ano mais ou menos 100.000 part numbers diferentes. Então, tem uma certa complexidade para fazer com que essa capacidade se torne real com base na cadeia de fornecimento, que é o nosso trabalho do supply chain, que é bastante forte lá na Home, para que a gente tenha essa capacidade de reação. Isso é bastante importante no mercado bastante volátil como é a Home. Essa capacidade de responder rápido, seja para reduzir produção ou seja para aumentar a produção, é bastante importante. Operando em um turno? Operando em um turno, basicamente um turno. Fundidos e usinados, a utilização da capacidade está parecida com o de máquinas? Fundidos e usinados tem uma capacidade de quase 50.000 toneladas ano, e a gente está operando metade disso. Mas, por exemplo, fundidos e usinados tem algumas linhas que podem estar um pouco mais de utilização do que outras linhas. Depende muito do mix. O que a gente pode imaginar de posição de caixa para 2020? Investimentos, eu imagino que seja algo baixo para 2020, né, dada a capacidade ainda muito aquém do que vocês podem produzir. O que a gente pode imaginar dessa posição de caixa? Algo no nível que a gente enxergou agora no terceiro TRI, ali algo parecido,
Mais pagamento de dividendos ao longo de 2020 faz sentido, dado o nível de caixa? O que vocês, olhando para o ano que vem, o que vocês imaginam? Eu acho que 2020, se a gente tiver um ano bom, sem dúvida a geração de caixa vai ser boa, porque, como você falou, a gente tem feito investimentos, vai continuar fazendo investimentos ano que vem, mas num nível mais de manutenção do que de automação, de bastante automação, para buscar mais ainda produtividade. Está no nosso DNA, a gente briga todo mês para melhorar o KPI de produtividade, e sempre tem alguma coisa para melhorar, e cada um lá entra na home sempre pensando o que dá para fazer um pouquinho melhor hoje, nem que seja para tirar 3 segundos de tempo de usinagem daquela peça ou tempo de montagem da máquina. É a nossa cabeça, desde sempre, uma indústria muito volátil. Se não for produtivo, em algum momento é muito difícil de ficar competitivo. Se a gente tiver um ano bom, não tem motivo para a gente não ter uma boa geração de caixa o ano que vem, e como consequência, o pagamento de dividendos. Mas essa é uma matéria, muitas vezes, do Conselho. O Conselho é que vai definir, e vai depender da gente também, ter projetos bons, se a gente tiver, acho que até para o acionista é bem melhor, se a gente achar projetos com ótimo retorno, para que distribuir muito dividendos? Se a gente tiver no caixa, é o que menos a gente quer, é melhor distribuir para o acionista. Mas, sem dúvida, acho que 2020, gerando bastante caixa, a gente acredita que a distribuição deve seguir no ritmo. Na Europa, qual é o país que mais compra? Vocês têm mais relações na Europa? A gente tem subsidiária na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha e na Alemanha. Na Alemanha também. Na Alemanha a gente tem, inclusive, a fábrica, a Burkhardt & Weber, e dentro do site da Burkhardt & Weber tem o site da Home, que é a mesma empresa. Lá são 220 funcionários e um faturamento aí que vocês viram acima de 45 milhões de euros por ano. Quem mais compra máquina Home produzida no Brasil é a Itália. É o que mais compra. Esse ano a Itália está sofrendo um pouco mais, a França está bastante bem, a Inglaterra está de lado, a Alemanha está bem, está melhor do que o ano passado. Apesar, por isso que eu falo, o market share é tão pequeno que a gente tem muita possibilidade de crescer lá. Apesar da Alemanha como um todo tá caindo o consumo de máquina-ferramenta esse ano, a gente está melhor esse ano. E aí tem o leste europeu, que compra também, mas a Hungria, acho que do leste europeu é a melhor. A Turquia, depois da crise, diminuiu muito. A Bélgica compra alguma coisa, o nosso dealer da Bélgica é bom. A Finlândia também compra. Então, é bem pulverizado. Boa tarde, Cassiano, tudo bem? Sou Guilherme da Empíricos. Eu lembro que há algum tempo vocês comentaram que a unidade BW estava rodando em full capacity. Vocês estão trazendo alguma coisa para o Brasil de forma a ocupar essa ociosidade que tem na planta brasileira? Sim, o último projeto da BW, que é a MCC, que é uma máquina bastante compacta, que a gente lançou a de pallet de 800 em 2017, a de pallet de 630 em 2018. A gente faz uma parte importante da máquina aqui no Brasil. A gente faz os fundidos, a gente faz toda a montagem de mecânica de alta precisão aqui no Brasil, e daí a gente manda para a BW, então ela usa muito menos o chão dela, porque ela adiciona bastante coisa. Magazine, toda a parte eletrônica, toda a customização, porque lá é tudo turnkey, mesa, cabeçote. Então, eu diria que a estrutura toda a gente faz aqui, ajustes mecânicos a gente faz aqui, porque a nossa fábrica de Santa Bárbara, inclusive, é muito propícia para fazer ajuste mecânico, porque ela é temperatura, partícula de suspensão e umidade controlada o dia todo. Então, dá para fazer toda a geometria da máquina num ambiente muito bom, e depois vai para lá e eles fazem, terminam e customizam para o cliente. Isso faz com que a máquina tenha menos tempo de chão, e, consequentemente, eles conseguem rodar melhor o ativo lá. Claro que
Além disso, tem as sinergias. Tudo isso que a gente faz, a gente é bem mais competitivo em fazendo aqui do que fazendo num terceiro na Alemanha ou pela própria BW na Alemanha. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde, Costeiro. A diminuição dos pedidos, das novas entradas de pedido da BW, são bem fortes. Em que região, ou quais países, ou que região da continental, se for o caso, que houve essa puxada para baixo das encomendas? Obrigado. Bom, olhar trimestre a trimestre é um pouco complexo, porque lá no terceiro TRI de 2018 foi bem acima da curva por alguns pedidos grandes de um cliente. Mas olhando aqui, ó, a gente nota principalmente a Europa como o principal causador da redução da entrada de pedidos na BW 9 meses de 2018 contra 9 meses de 2019, tá? Principalmente a Alemanha. Essa queda na Alemanha, que é a máquina, é a locomotiva da Europa, da economia europeia, vocês têm uma ideia se é algo meio pontual ou é uma tendência de desaceleração da parte fabril alemã? Porque existem estatísticas considerando que as mudanças na indústria automobilística já, de certo modo, estão afetando as projeções da Alemanha, da economia alemã. Obrigado. É exatamente isso. A Alemanha está sofrendo bastante pela redução da indústria automobilística. Então, a BW não está tão linkada à indústria automobilística. A gente, por exemplo, não fornece nenhuma máquina para a Volkswagen. A gente fornece para fabricantes de máquinas que talvez forneçam para eles. Mas o principal motivo da indústria alemã estar sofrendo um pouco mais é por causa da desaceleração da indústria automobilística alemã. Vamos lembrar, assim, bens de capital é sempre quem sofre um pouco mais. O PIB da Alemanha esse ano está previsto de ser 0,6. O ano passado foi 1,5. Então, acaba sendo natural que não se tenha tanto investimento em bens de capital porque não está precisando de crescimento, né? Vai começar a ter um pouco de capacidade ociosa. Como quem faz máquina vende bens de capital, automaticamente as quedas para o pessoal de bens de capital é maior. E por isso que a indústria alemã sofre mais. Ela é muito baseada na indústria, não só na manufatureira, mas principalmente na de bens de capital, o celeiro das máquinas, assim como é o Japão. Então, eles sentem mais essa redução da demanda por máquinas. Então, é bem possível que eles, se a indústria automobilística ficar dessa forma, eles vão sofrer um pouco mais. Por que eu falo se? Porque a Alemanha fez uma aposta bastante grande que os carros elétricos seriam 70% da produção em 7 anos. E quase todos os capex, pelo menos o que a gente escuta falar na Alemanha, né, que quase todos os capex das montadoras foram para a eletrificação, né? Agora precisa ver se vai realmente ter, o consumidor também aceita comprar 70% da produção em carro elétrico, né? Então, teve uma redução de capex e, consequentemente, teve esse sentimento na indústria alemã. Aliado a isso, a China, todo mundo sabe, está desacelerando. A Alemanha é um fornecedor importante de bens de capital para a China. Então, a gente tem tudo isso aliado. A BW já foi da indústria automotiva leve, já forneceu para todos esses, e hoje ela está posicionada em outra indústria. A gente ainda faz muito motor
grande, motor diesel, motor marinho, motores que dificilmente no curto prazo vão deixar de ter investimento no desenvolvimento desses motores. A gente faz muito para a indústria de aerospace, óleo e gás, energia, são peças bem maiores. A própria Home tem 4 BWs agora no parque dela para usinar peças maiores, né? Então, a gente sofre menos com a indústria automotiva alemã caindo do que alguns dos nossos concorrentes lá. Mais alguma pergunta? Curiosidade? Bom, faço um encerramento? Não. Deixa eu só dar um avisozinho para avisar os senhores que o curso de Finanças Comportamentais ainda tem vaga. Quem é muito interessante, qualquer coisa, por favor, mais informação, acesse lá o site da PIMEC ou fale diretamente com a Fabiana, né? Eu gostaria de entregar agora, nesse momento, o selo à sua idade para a indústria Home, são 14 anos, que seria o selo ouro. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao doutor Cassiano para ele fazer as palavras finais. Obrigado. Bom, obrigado, gente, pelo dia. Acho que foi bastante importante, esclarecedor, mas, como eu já falei no início, se tiver qualquer dúvida, a gente fica à disposição lá em Santa Bárbara do Oeste. Quem também um dia tiver curiosidade de conhecer a Home lá, contato o Fábio, a gente recebe com o maior prazer. A gente adora a fábrica lá, é muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Quem conhece sabe que é diferente. Obrigado a todos e boa tarde ou boa noite.